Temos falado do amor nos mais diversos ângulos ao longo destas longas horas, diria, de programa. E agora vamos falar do ângulo da sexualidade, com a doutora Vera Ribeiro, que é psicóloga clínica e mestre em sexologia. Muito obrigado por ter vindo. Vamos ter uma conversa certamente muito interessante, que vai começar com uma provocação minha, se não se importa. Isto porque a escritora Alice Munro, que foi Prémio Nobel, escreveu o seguinte: lembra-te que quando um homem sai do quarto, deixa lá tudo o que aconteceu. E quando é uma mulher a sair, leva tudo com ela. Ora bem, o que é que isto lhe diz? O homem é mais descartável nestas coisas do amor, não é? Ou não Sim, é? a mulher, lá está, isto tem muito a ver com o mundo do pensamento, o mundo das ideias. A mulher enche-se muito mais de pensamentos, de histórias, do que o homem. Não querendo estar a colocar o homem num plano menos agradável ou inferior, obviamente. Mas a mulher vive as coisas muito mais intensamente, elabora muito mais todas as histórias. Não é só, quando fala da questão do quarto, quando fala de uma questão mais íntima, não é só o que se passa no quarto, é tudo o que envolve, é antes do quarto, no Pois, quarto e depois daí do ela quarto. levar tudo para fora e também levar tudo para o quarto, não é? Exatamente. O homem pode não levar. O homem pode não levar. Mas não vivemos numa evolução da nossa sociedade, ou numa transformação, não quero falar em evolução da nossa sociedade, onde essa questão que era, digamos, quase definida como indiscutível, de que o homem tinha, sobre a questão da sexualidade, uma postura muito, eu diria, quase consumista ou consumidora, e a mulher punha sempre uma componente muito mais romântica e afetiva. Não é que isto eventualmente se tenha vindo a transformar com o tempo, ou não, na sua opinião? Eu acho que a transformação que tenho notado, pelo menos na prática clínica, tem muito a ver com a exigência das mulheres. As mulheres estão cada vez mais exigentes, estão cada vez mais mandonas, não é? Nesta relação. E os homens sentem-se um bocadinho no dever de acompanhar, de perceber as suas necessidades, de conduzir esta exigência e daí mais interessados, não ser uma perspectiva tão consumista, não tão seguros de si. Portanto, há aqui Eu estou-me a rir porque estou-me a lembrar, ou estou pelo menos a pensar, naquela situação do homem ficar surpreendido pelo excesso de iniciativa do outro lado. É isso que me está a querer dizer? Sim, sim, e não só, como falou da questão da literatura, agora este boom que houve em termos de literatura erótica, que as mulheres passaram a consumir muito mais este tipo de literatura, dá muito mais ideias e dá muito mais surpresas lá em casa, que os homens muitas vezes não estão à espera, ou até mesmo atividades como o pole dance, era uma coisa que era muito típico de bares de strip. Pois. E há mulheres agora que vão a escolas ou workshops deste tipo de atividade e surpreendem os parceiros em casa, que ficam assim extraordinariamente surpreendidos. Isto é uma coisa moderna, é uma coisa nova. Antigamente não havia estas abordagens. Não, quer dizer, porque mesmo no seio do casamento, da união homem-mulher, havia ali uma barreira de uma quase permanente castidade por parte dela. Fazia parte do papel da mulher o não. O não que podia querer dizer sim. É isso? Exato. Havia aqui, eu acho que o que havia era mais o não poder demonstrar aquilo que sentia, Pois. não é? Não poder verbalizar o que ia no seu interior, porque de facto as mulheres sempre... Pois, digamos, por uma questão de pressão existia isso, Exatamente. mas não estaria no desejo da mulher. Não é? O direito ao desejo tem vindo a evoluir, do seu ponto de vista. Tem vindo a evoluir. Daí essa tal... Mais do lado da mulher. Mais do lado da mulher, sim. No caso do homem, tenta acompanhar também toda esta evolução, mas como disse no início da conversa, há aqui um receio de não conseguir acompanhar. Há aqui um receio de não conseguir estar à altura destas exigências ou de se tornar algo descartável. Muitos homens que chegam à consulta vêm com este receio. De serem eles transformados em descartáveis. Exatamente. Portanto, as coisas estão a mudar de tal forma em que as mulheres estão muito mais assertivas naquilo que querem, não é? E demonstrar isso, seja para os seus parceiros, seja para as amigas, seja em termos sociais, estão muito mais transparentes e isto assusta alguns homens. Porque não Portanto, sabem... digamos, aquela imagem do caçador e da presa
Agora, não quer dizer que o caçador esteja sempre do mesmo lado. Pode ser uma caçadora. Exatamente. Exatamente. Quais são, Curioso. digamos, os problemas maiores ou mais comuns, eu diria, que lhe aparecem na sua clínica? Por parte do homem ou de mulher? Por parte De de ambos. uns e de outros. De ambos. Ou, eventualmente, talvez dê às vezes consulta ao próprio casal, não é? Sim, sim, sim. Seja que Claro, forma de casal, claro. seja que casal for, não é? Exato. Na consulta do Hospital de São Luís, que é onde dou a consulta de sexologia, aparece maioritariamente homens. Homens que procuram a consulta. Quando são mulheres a procurar, normalmente abordam mais a temática da problemática do desejo sexual hipoativo. Portanto, tem muito a ver com a dificuldade de sentir desejo para ter iniciativa ou relações sexuais. No caso do homem, divide-se um bocadinho com as questões da disfunção erétil ou com as questões da ejaculação rápida. Portanto, anda aqui assim um bocadinho meio-meio. Também tem muito a ver com aquilo que passa na televisão. Os meios de comunicação são extraordinários porque trazem as pessoas a procurar ajuda. Se falam sobre a ejaculação rápida, as pessoas pensam, é agora, sei onde posso ir, sei que tenho um problema, vou procurar ajuda. Dá-lhes força para isso. E esses problemas são resolúveis na sua área ou concretamente já noutra área da medicina? Nós trabalhamos, é uma equipa multidisciplinar. Portanto, Pois. mesmo que a pessoa recorra primeiro a uma consulta de sexologia, tendo por base um psicólogo clínico, nós fazemos uma avaliação nessa primeira consulta e poderá ser necessário fazer uma terapêutica de primeira linha, portanto, medicação, para ajudar numa primeira fase a que a pessoa consiga ter alguma resposta e estar mais satisfeito para aderir a um acompanhamento psicológico. Portanto, que esse acompanhamento normalmente é sempre feito independentemente de haver fármacos ou não a ajudar. Doutora, qual é, do seu ponto de vista, a diferença entre o amor num casal e a paixão num casal? Uma boa pergunta. O Estou amor. aqui para isso. Assim, já dizia uma investigadora de Nova Iorque, se não estou em erro, que é a Cindy Hassan, que a paixão tem uma duração. Portanto, a paixão não dá para... Tem prazo de validade. Tem prazo de validade, exatamente. Que varia de 1 ano e meio até, no máximo, de 2 anos e meio, diz ela, numa investigação que fez a 5.000 pessoas. Portanto, 5.000 pessoas que se apaixonaram e que terminaram as suas paixões. Isto tem a ver com uma diferença fundamental entre a paixão e o amor. É que o amor, sem dúvida, que pode durar uma vida. Esta ligação que pode ter por base afeto, ou apenas respeito, ou apenas companheirismo, responsabilidade de dar segurança ao outro, dar suporte ao outro. Portanto, tudo isto é o amor. Enquanto que a paixão é aqui quase que uma mistura de químicos que acontecem, que o nosso cérebro promove estas explosões químicas de hormonas e de neurotransmissores que fazem ter aquela sensação de frio na barriga, de frio, de desconforto, que muitas vezes se diz que é a sensação de borboletas na barriga. E ansiedade. Aquela ansiedade. Portanto, isso tem tudo a ver com os níveis de dopamina que sobem, a serotonina baixa, e nós parecemos que andamos assim confusos, não sabemos muito bem falar quando estamos ao pé da pessoa. Portanto, isto é uma paixão inicial. Depois também há aqui outra componente para além dessas duas, que é a atração. Que tem muito a ver com os scripts que nós temos sexuais, que nos são próprios, de padrões, que quando olhamos para o outro, que nos sentimos atraídos ou não. E isso pode desenvolver uma paixão. Não há padrões para isso acontecer. Não há padrões. Padrões que cada um tem os seus. Portanto, isso é muito Pois, porque agora interessante. li também num jornal americano, algo assim, que agora a grande moda são em vez de serem os jovens cheios de bodybuilding, agora são os quarentões ou cinquentões com um bocadinho de barriga. Tem outro tipo de charme. Enfim, isto vai tranquilizar alguns bebedores de cerveja. Mas, enfim. Sim, acaba sempre por mudar isso. Mas enfim, portanto, também não há padrões para esse tipo de atração. Mas a paixão pode evoluir depois para o tal amor duradouro, feito de carinho, feito de afeto, feito de respeito, de entreajuda. Pode. Como pode também não evoluir nesse sentido. Mas normalmente o fim é trágico. Sim, porque eu diria trágico entre parênteses, é porque a paixão é muito fugaz, portanto, é muito carnal, é muito de contacto ocular, de cheiros, é muito sensorial.
Pois. E quando desaparecem todas estas sintomatologias, é que nós vamos começar a olhar para a pessoa, para o seu interior, para os seus comportamentos, para a sua história. Porque nessa altura estamos cegos. E então aí depois tudo tem defeito. E, portanto, aí das duas, uma, ou há aqui uma identificação e há um gosto por aquela pessoa e as coisas podem se transformar numa relação mais sólida. Doutora, e nesta situação que estamos agora a viver, onde é comum haver divórcios e separações ao fim de muito pouco tempo de casamento, e em alguns casos até de uma maneira estranha, logo a seguir ao nascimento do primeiro filho, o que é que está a acontecer? A paixão levou ao casamento e depois, por exemplo, o nascimento de um filho fez com que acabasse, já estou a ver que não o amor, casaram apenas por paixão, porque no fundo um filho até poderia potencializar uma relação, não é que seja indispensável, até pode ser o contrário, mas nem dá tempo a que isso aconteça, muitas vezes é logo após o nascimento. Que fenómeno é esse? Tem acontecido muito. Tem acontecido muito. Eu acho que aqui a transposição dos papéis de marido e mulher para pais, há muitos casais que têm muita dificuldade em fazer esta mudança, este processo. E deixam essa vida de casal, essa vida de amor, não é? De troca de afeto e de sexualidade em prol do nascimento do filho. Há aqui algumas regras que depois se podem introduzir em acompanhamento, por exemplo, na consulta, de alguns cuidados que podem ter que não estão a negligenciar o bebê, não estão a pôr o bebê de parte, mas há muito este receio por parte dos casais. Então acabam por se dedicar muito à parte do cuidar, à parte de todos os rituais, principalmente a mulher. Eu ia dizer muito mais a mãe, não é? Sim, a mãe acaba por se aproximar muito do bebê nesta proteção, nesta segurança e afastar um pouco o marido mais pela intimidade, porque de resto solicita para ele ajudar a trocar as fraldas, a dar o banhinho, mas o resto diz, agora não estou preparada. Ou, em todo o caso, no primeiro ano, durante o período de amamentação... E há também o stress pós-parto, não é? Que pode contribuir para isso, não é? Mas durante o período de amamentação, os níveis de prolatina, no caso da mulher, encontram-se muito elevados, o que faz com que na esfera do desejo haja aqui uma diminuição por situação hormonal. E muitos casais não sabem disto. Ao saber, ficam tranquilos, que é uma fase, por isso é que ela realmente não me procura, por isso é que está mais focada no bebê, portanto eu vou respeitar durante este período, mas vamos falar sobre isto também. Portanto, são coisas tão simples às vezes, que as pessoas fazem logo disto um problema, que é... Portanto, às vezes é só uma questão de informação, não é? Às vezes sim, às vezes é. Doutora, o seu papel enquanto psicóloga clínica na área da sexologia tem-lhe dado muitas alegrias no sentido de recuperação de comportamento de pessoas, elas e eles, ou o seu papel tem muitas vezes a frustração de que, pronto, depois dos conselhos todos e depois daquilo que, porque acaba sempre alguma coisa estar na nossa mão, na mão do paciente, claro. Chega à conclusão assim, não consegui lá chegar. Qual é o seu balanço a esse nível? Eu acho que há a alegria de ser bem-sucedida profissionalmente e a alegria de ver os utentes satisfeitos. São duas alegrias diferentes. Porque muitas vezes percebemos que aquele casal conduz, por exemplo, no caso de um casal, conduz a relação para o divórcio. E nós podemos mudar o plano de terapia. Será a terapia inicial para os unir, para os tornar mais fortes e que pode terminar num divórcio tranquilo, num divórcio em paz. Portanto, aí há um sucesso e uma alegria profissional e, se calhar, uma tristeza por realmente aquele casal não ter ficado junto. Mas, na maioria das vezes, sinto-me bem, principalmente quando vejo os utentes satisfeitos e felizes. Qual é, do seu ponto de vista, a diferença entre sensualidade e sexualidade? Sensualidade tem muito a ver com um movimento de conquista, de retirar o véu, de mostrar. A sexualidade é muito corpo, é muito mais toque íntimo, de relação muito mais corporal. Eu acho que são coisas diferentes, mas que se podem juntar, obviamente, que a sexualidade tem que ter sempre
um quê de sensualidade. Variando o tema, e praticamente só para nós terminarmos, vamos falar agora dos portugueses. Enfim, as pessoas têm sempre a ideia, os latinos, não é? Os nórdicos são muito frios, os latinos são muito mais quentes, outros estão a meio, não são nem quentes nem frios, são mornos. Há mesmo, sob o ponto de vista geográfico, povos como os nossos, portanto, estamos a falar dos espanhóis, dos italianos, dos gregos, por aí fora, e depois dos suecos, dos noruegueses e dos finlandeses. Há realmente sexualidades diferentes. O povo latino é reconhecido por esta abertura, quando falamos de um povo quente, é um povo que tende a não ter estes tabus tão acentuados como se calhar outras culturas têm. O receio de experimentar coisas novas, o português já começa a aproximar-se muito mais dessa realidade, enquanto que há outros povos que o tabu vai sempre perdurar, portanto não vão... E digamos, aquela frieza que tem a ver também com a temperatura local, contribui também para a frieza nas relações? Claro que sim, claro que sim. Até não é por acaso que os países, por exemplo, mais a norte, são reconhecidos por não haver a questão do sol, por grandes depressões, por serem povos mais tristes, mais frios nesse sentido. Nós aqui, como temos este clima que é mais tropical do que outra coisa, basta ver um raiozinho de sol no inverno, o português fica logo satisfeito. Portanto, somos um povo bastante animado e isso traduz também na sexualidade. Sim, porque, enfim, há uma expressão francesa que eu às vezes, enfim, apadrinho, outras vezes nem tanto. Les portugais sont toujours gais, portanto os portugueses são sempre bem dispostos e tal, mas os portugueses, numa situação como a que estamos a viver, de alguma tristeza nacional, por razões que têm a ver com os bolsos da maior parte das pessoas, ou de uma grande parte das pessoas, isso não vai comprometer também as relações? Seria mesmo a última questão, ou seja, um casal em crise económica é um casal que tem tempo para o amor e tem disponibilidade para o amor? Não. Infelizmente, quando estamos a falar agora de crise económica, mas quando estamos a falar de outro tipo de sentimento mais negativo, acaba por transmitir à pessoa uma indisponibilidade para se relacionar, seja sexualmente ou amorosamente. Portanto, fica muito mais deprimida e a depressão é inimiga do prazer, portanto, do bem-estar e da intimidade. Então, nada melhor do que diminuírem os impostos, aumentarem os ordenados, para nós também sermos mais alegres. Exatamente. Mais alegres na intimidade e não só, não é? Exato. Devia ser como o sol, portanto, haver sempre e mais bocadinho uns raios todo o ano. de sol, não é? Exato. Realmente, num dia de sol sentimos todos muito diferentes. Claro, a vitamina D faz toda a diferença. Conquistamos o mundo. Olha, doutora, muito obrigado por ter vindo Foi aqui. Um gosto estar aqui e também pelo approach que trouxe para esta nossa conversa sobre o amor e aqui de uma maneira mais carnal. Exatamente por isso até vamos mostrar um episódio da série O Diário de Sofia, 2006. A história basicamente é da Sofia, que tem 17 anos, passou para o 10º ano de Ciências, tem 2 irmãos, está a assumir as responsabilidades inerentes a uma adolescente, mas também os dramas de uma adolescente. Eu conheço bem o caso, tenho lá em casa. Portanto, anda perdida com o mundo a parecer que lhe vai cair sobre a cabeça, mas tem amigas, a Joana e a Rita, que lhe devem, enfim, dar uma mãozinha em certas dúvidas existenciais. Vamos ver o Diário de Sofia.